Bora lá, galerinha! Iceberg de Teorias da Conspiração, parte 3, camada 3, explicado do canal do Dilma Guenta, gente. Terceira parte da nossa série aí das teorias das conspirações. Vocês sabem, eu gosto muito de, por algum motivo, ler sobre essas teorias. Por mais que seja bastante cético, eu gosto de dar umas risadas. E também tem algumas que dá até tem algum ponto ali que dá pra você pescar e falar, pô, aqui talvez tenha alguma coisinha interessante, né? Mas a maioria a gente sabe que é uma loucura e eu gosto de ver essas loucuras. Eu acho divertido pensar que tem pessoas que acreditam nessas coisas, eu acho bem interessante. E vocês também gostam, aparentemente, porque estão curtindo bastante a série. Então eu tô trazendo aqui nesse domingão pra vocês de manhã. Espero que vocês gostem de coração. E vambora pra esse vídeo sem muitas delongas. Se puder, deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva. Se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora sem muitas delongas pra esse vídeo, que eu tô bem animado. Acho que vai ser bem interessante. Bora! Estamos na camada Bora. 3 do Iceberg de Conspirações. Nice! Eu fiz uma playlist pra essa série, caso você não tenha visto as camadas anteriores. Recomendo Eu que... acho que são 4 episódios que tem essa série. Se tiver mais, vocês deixam nos comentários. Mas pelo que eu vi, são 4 episódios. veja pra entender como é esse e iceberg. Li Mexican Sugar Dancing, do que isso se trata. Certo? Pois nele estão inclusos outros Medo. assuntos além das teorias. Ok, Singularidade. A singularidade pode significar várias coisas. É o ponto do buraco negro, né? Mas nesse caso se refere ao conceito de que a humanidade chegará a um patamar extremamente avançado com a tecnologia. O progresso da humanidade se tornará incontrolável e a tendência é que isso venha a acontecer cada vez mais rápido. O resultado dessa singularidade é descrito como irreversível, porque quanto mais avançado tecnologicamente ficam as coisas, mais obsoletas outras ficam e mais dependente dessa tecnologia as pessoas ficariam. O porquê de ser um estado irreversível é que o lado otimista refere a singularidade como um estado onde o ser humano passará a ultrapassar suas limitações. Isto é, tem uma conexão com o transhumanismo. Já o lado pessimista expressa a singularidade como a perdição da raça humana, onde as máquinas estariam a um patamar que não poderíamos controlar ou até mesmo compreender. Basicamente é falar que a humanidade, quanto mais avança, ela mais avança, né? Isso é verdade mesmo. Quanto mais a humanidade vai avançando na tecnologia, ela vai avançando de forma mais rápida, né? Esse é o ponto. E vai chegar um ponto que isso pode acabar se tornando incontrolável, seja com o advento aí de inteligências artificiais e coisas assim, né? Eu mesmo, todo mundo aqui nunca imaginou, acho que quando era mais novo, que ia ter inteligência artificial, quando a gente fosse tão novo ainda, né? Eu nunca imaginei que eu com 22 anos ia ter chat GPT, essas paradas, né? Imaginei que essas coisas iam ter quando eu tivesse, sei lá, 50 anos. Então as coisas avançam rápido sem que a gente veja, né? Talvez daqui 10 anos tem robôs aí, imagine. Parece que é algo tão distante, mas não é, né, cara? Enfim. A árvore de suásticas. Foi descoberto em 1992 em uma floresta de pinheiros na Alemanha. Algumas árvores que formavam uma suástica. Essas árvores mudam de cor no outono, e como demoram anos para crescer, acredita-se que foram plantadas em algum momento no auge do Império. Além disso, elas eram muito altas, tendo cerca de 70 anos. Nesse caso, a formação foi feita logo quando o Führer subiu ao poder. A suástica permaneceu escondida justamente por só poder ser vista de cima e pelas árvores mudarem de cor só no outono. Até hoje... Nossa, cara, que... Tá, tem uma que não tava pintada, esqueceu de pintar uma ali, vocês viram? Ser vista de cima e pelas Esqueceu árvores de pintar mudarem de uma. cor só no outono. Até Cara, hoje que não se maluquice, sabe cara. quem plantou essas árvores ou qual seria o real motivo. Ah, Bom, o real motivo é propaganda, né, cara? Muito bizarro, né, cara? Mas, enfim, espero que não tenham cortado as árvores, coitadas. Elas não tem nada a ver com a cor que elas nasceram, né? Mas certeza que cortaram, né? Tadinhas. Que sacanagem, né, cara? Que mais honra. Nem sabia que era possível. Eu nunca parei pensar que era possível fazer desenhos com árvores assim, né? Interessante, né? isso aqui é autoexplicativo. A negação que esses eventos ocorreram acontece não só por parte de governos irresponsáveis, mas também por parte de pessoas que acabam conspirando demais. O exemplo mais famoso é negar que o Holocausto aconteceu, e isso, dependendo do lugar em que você estiver, é um crime. Se eu não me engano, na Áustria, obviamente Alemanha e Polônia, você é preso se falar isso. E essa questão de negar que genocídios aconteceram não envolve apenas ocultação de informações, manobra política e propaganda em prol de governos, mas também justifica para que esses eventos sejam repetidos. Fato. Imortalidade. Esse é o ponto, né? Você negar o passado te permite a fazer um futuro que as pessoas esqueceram, algo assim, né? O povo tem que ter conhecimento do passado para que as coisas não se repitam no futuro, né? Basicamente, porque, por exemplo, as crianças lá na Alemanha, as crianças não sei, né? Adolescentes são... eu já ouvi falar, né, que são levados até Auschwitz lá pra ver como é que é e coisas assim.
E é algo que é necessário mesmo, né, cara? O pessoal tem que ter noção do que aconteceu, né? Tem que ter realmente noção das coisas que aconteceram para que essas coisas não se repitam, né? Tem que ver como foi o sofrimento daquelas pessoas para que esse tipo de ideologia nunca mais nasça, né? Realidade quântica. Esse é um dos tópicos que envolve teoria quântica. Para não ter que ficar falando várias coisas complicadas, resumida básica. Vixe, Imortalidade quântica é a capacidade Lá de vem. burlar, entre aspas, a morte, através do paradoxo da mecânica quântica. Pois em uma realidade onde você morre, na outra, devido a diferentes circunstâncias, você sobrevive. Considerando que múltiplas realidades estão interligadas, em teoria você estaria morto e vivo ao mesmo tempo. Para ilustrar bem como essa doideira É o gato funciona, Schrödinger, tem um experimento do gato de Schrödinger, onde um gato é colocado dentro de uma Pô, caixa. tadinho do gato, cara. Todo mundo quer saber se o gato está vivo ou morto, mas ninguém quer saber se o gato está bem, né? Contendo uma substância feliz? venenosa ativada por um dispositivo de detecção de radiação. Dentro da caixa só é possível ver o Caraca. gato morto ou vivo, dependendo se o dispositivo quebrar ou não o frasco de veneno. Mas tinha que ser um Devido a gato. isso, infinitas realidades se destroem, restando apenas uma, gerando só um resultado. Enfim, essa questão não é da minha área, então eu tive que dar essa explicação grosseira. Parei pra pensar, tipo, por que de um gato? Se ele tem 7 vidas e o experimento tem 50% de chance de gerar um resultado ou outro, e o gato sobrevive um certo número de tentativas, então a imortalidade quântica poderia ser real. Mas se o bicho morre de primeira, aí é muito azar. Caraca, isso que é ser científico. Imagina lá, tá lá o Schrödinger fazendo os experimentos dele lá. Eu acho que ele não fez esse experimento do gato de verdade, né? Espero que não. Mas daí chega alguém e fala, mas o gato, mas qual das vidas do gato você tá falando, né? O cara deve ter pensado, meu Deus, cara, eu tô falando com um idiota Basilisco aqui. de Rocco. Eu deveria ter explicado o que é um experimento mental no tópico do interessante. gato, mas whatever. Experimento mental Você condenou todos nós agora, Dilma Guenta. Eu já tava condenado, eu já sabia o que era o experimento de Rocco. é um que você não Basilisco, conseguiria né? realizar de fato, mas consegue explorá-lo através de física. E antes de falar do que se trata o basilisco de Rocco, é um conceito que só pelo fato de você conhecer Já o que Elvis, você ó. tá fudido. Já Então, Elvis. se você sofre de crise existencial ou algo assim, eu sugiro que pule esse tópico. Basilisco de Rocco propõe que, quando o ser humano chega à singularidade mencionada na parte passada, uma inteligência artificial insanamente poderosa seria responsável pelo futuro desenvolvimento e preservação da humanidade. O basilisco, criado por nós mesmos, possui conhecimento além da nossa compreensão e preservaria a raça humana, resolvendo todos os problemas nela existentes. É o seguinte, se o basilisco for a alternativa para prevenir a condenação do homem por ele mesmo, Basicamente ele vai condenar todo mundo que não trabalhou pra construir então ele, todos né? aqueles que contribuem com a criação dele serão favorecidos a sobreviver. Contudo, aqueles que não fizeram nada para contribuir com a criação do basilisco serão punidos e continuarão a sofrer seus infortúnios. Pobreza, fome, injustiça. Nesse caso, aqueles que não estão ajudando com a criação do basilisco estão impedindo a preservação da humanidade e serão condenados para sempre. Calma que eu ainda vou aliviar as coisas. No momento em que se tem ciência sobre o que é o basilisco, já seria o suficiente para Ser nos condenar. condenado. Mas pensa bem, uma IA tão avançada como essa deveria saber que não deveria condenar as pessoas por É um ponto, né? É uma teoria que ela é assustadora, é interessante de se ter, só que é meio falha mesmo, se for pra pensar, tipo assim, a IA não tem a menor noção de ética, ela quer julgar a nossa, quem é bom e ruim, mas ela também não tá sendo nem um pouco boa ou ruim, né? Ela quer se dizer que ela não passa pelas mesmas provações que os seres humanos, não precisa, no caso. Vai entender, né? Tipo, realmente é uma coisa que não tem muita lógica, é só mais pra assustar mesmo esse basilisco de Rocco. Uma pergunta que eu tenho é por que basilisco, né? Basilisco não é aquele bicho lá do Witcher que tem cabeça de galinha, cara? não contribuírem com seu Ah, desenvolvimento. não, que lá é uma cocatriz, eu acho. O basilisco é... Não sei o que é um basilisco. Pois estaria repetindo comportamentos que são problemas humanos. Basilisco, não vai ser dessa vez e também em nenhuma outra. Rosicrucianismo. O rosicrucianismo é uma Interessante. vertente religiosa que surgiu no século XVIII, que envolve práticas esotéricas e ocultismo. Surgiu de forma anônima através de livros publicados, mencionando uma ordem secreta que possuía conhecimento de verdades ocultas do passado. Essa ordem foi formada em teoria por uma figura no mínimo curiosa, CRC, ou Christian Rosenkreutz, um nobre alemão, possivelmente É do nome do cara, eu achava que era uma rosa e uma cruz mesmo. alquimista. Fundaria a Ordem de Rosa Cruz, para reunir aqueles com interesse em estudos e práticas que não eram aceitos na época. Tem muita pouca informação sobre esse Christian. Muita pouca? Não se sabe nem se ele existiu de verdade. Te amo, Dilma Guenta. A Ordem de Rosa Cruz se estendeu para outras organizações baseadas nas tradições antigas, e algumas delas estão ativas até hoje. É dito que eles passam ensinamentos de filósofos clássicos, e também de outras áreas, e as teorias ligam a Ordem a outras organizações e sociedades secretas, como a maçonaria ou a Ordem da Aurora Dourada.
sinkholes. Assim, falar pra vocês, a visão que eu tenho de Rosa Cruz, eu não sei exatamente o que é, eu não sou muito por dentro dessas coisas de irmandades e tal, mas me parece que é uma coisa bem estilo maçonaria, assim, também uma confraternização de pessoas que se unem para conversar sobre assuntos que interessam aos mesmos, né? Sei lá, acho que não tem nada demais, né? E eles falam sobre filosofia e coisas assim, né? Ou talvez possam ser alquimistas também, né? É um ponto. São buracos que abrem na Terra, geralmente por conta de Uou! alguma alteração do solo que cede e formam essas crateras. Meu Deus, Esses mas- buracos, além de acontecer normalmente na natureza, Pior, cara, também podem ocorrer que quando eu era criança, eu lembro de ter visto na TV uma história, eu não lembro se era, mas acho que era o chão mesmo, tava afundando, né? Tipo uma estrada, o chão começou a afundar, afundar, afundar. Não sei se seria uma espécie desses sinkholes, mas eu lembro disso quando eu em era criança. cidades a qualquer momento, geralmente quando tem uma linha de metrô subterrânea. Nossa, imagina o desespero. Nessas ocasiões, os buracos acontecem devido a falhas daí é falha do projeto, né? humanas nos projetos de engenharia e acontecem só por conta de alteração no fluxo de água na Terra ou sistemas de tubulação e afins. Claro que os engenheiros identificam previamente se a área em questão é suscetível a Ou deveriam, né? sinkholes. Por exemplo, lugares que têm túneis ou cavernas subterrâneas e que não é um possuem ponto, solo verdade. firme o suficiente. Esse tópico se interliga com várias outras teorias, como a Terra Oca, de que Ah, alienígenas A intraterra. estão fazendo crateras por debaixo da Terra, negócio meio Guerra dos Mundos, tá ligado? Mas o principal Irado. é essa ideia de fenômeno ou desastre Ih, liga com duendes, com outras coisas e pá. natural que, apesar de sabermos o porquê ocorrem, também é possível acontecer de forma inexplicável. Experimento Uou! Interessante sinkholes aí, que nem eu falei, eu lembro de ter visto um caso parecido quando eu era criança, mas não sei se trata exatamente disso. russo do sono. Nossa, mas é SCP? Não, eu acho que tem um SCP que é exatamente... É o The Rake, isso daí, não é? Essa é uma creepypasta Mentira, o The que Rake ele tá pega tipo numa floresta, né? Mas eu já vi essa imagem em algum lugar, não sei se tem alguma SCP. Na verdade, com certeza tem uma SCP que usa essa imagem. Pera, o que ele falou? elementos de algo que é elemento russo do sono. Essa é uma creepypasta, creepypasta, que pega ok. elementos de algo que aconteceria Sabia que eu tinha ouvido falar, ok. na vida Eu sou real profissional de Ambu Play, ô Dilmaguinha, então eu bati o olho na imagem e sabia que eu já tinha visto ela. para formular a história. Um experimento é realizado na Rússia. 5 detentos foram pegos como cobaias e expostos a algum tipo de gás em câmaras, numa base militar soviética pouco depois da Segunda Guerra Mundial. O experimento tinha como objetivo criar uma droga que impedia a pessoa de dormir por 30 dias, que seria usada para fins militares. No começo ia tudo bem, contudo após alguns dias, uma das cobaias começava a urrar como um animal, e os outros também sofriam efeitos até ficarem completamente insanos. A situação saiu do controle e os presos estavam completamente violentos. Foram convocados militares para amansar os caras. As cobaias não sobreviveram e o governo encobriu qualquer registro sobre o que aconteceu. Não fala como o experimento foi descoberto depois, creio que foi após desclassificação de documentos após o fim da União Soviética, e eu ainda fui brando em relação aos detalhes da história, que é bem violenta. Mas é interessante, né? Poderia ser refeita no Analog Horror, né? Atualizada pra nova geração. É uma boa creepypasta, bem escrita. Eu não duvido, cara, que na antiga União Soviética, na Alemanha, naquela Alemanha do pintor, ou nos próprios Estados Unidos da época, ou no Japão imperial, nesses lugares assustadores do início lá do século passado, tenham rolado vários experimentos envolvendo sono pra tentar fazer drogas, coisas assim que faziam os soldados ficarem acordados por mais tempo, tanto que a própria Alemanha, mano, pra quem não sabe, os soldados utilizavam, né, eu não vou saber o nome, mas é uma coisa dirim, sei lá, alguma coisa assim, o nome que era uma droga mesmo que eles utilizavam pra ficar mais tempo sem dormir, né, pra poder avançar no campo de batalha, né. Bem interessante, fica aí essa curiosidade. Aeroporto de Denver. Segundo aqueles que trabalham ou já trabalharam lá, dizem que o lugar é alvo de teorias conspiratórias injustamente. E de fato é um lugar estranho. O aeroporto custou quase 3 bilhões de dólares injustamente. Olha, o aeroporto parece um circo, isso assim, né? Um mega circo, vários circos, na verdade. E de fato é um lugar estranho. O aeroporto custou quase 3 bilhões de dólares para ser feito, fora os custos de manutenção e outros para aumentar a capacidade do local. E é um lugar imenso, tem o tamanho de uma cidade. Mas para que tudo isso? Curioso, Bom, hein? segundo as conspirações, o complexo foi construído Já me lembro, a vez que eu fui viajar de avião e fui lá pra Guarulhos, em São Paulo, eu já me senti aquelas pessoas do interior que vai pra cidade grande, caô. Meu Deus, gente, aquilo lá é assustador, porque eu não sei se já pegaram um avião lá em São Paulo. A gente tinha descido de um voo lá, foi a única vez que eu peguei avião. Eu desci com um voo lá, daí eu tinha que sair desse voo, pegar outro pra vir pra Curitiba. Cara, meu Deus do céu, cara. Se você desce, cara, você desce do aeroporto não tem nada assim te dizendo aonde que é, só tá lá o número da onde você tem que entrar. E você tem que,
perguntar pra alguém e literalmente, tipo, você tá aqui, o bagulho é aqui, é tipo 2 km sem cada um, um bagulho assustador, cara. Organizações secretas, Meu Deus, como cara. os Illuminati, maçonaria, Um desespero etc. do caramba. Devido à sua construção... Fiquem espertos, cara, que se for um dia você for fazer a primeira viagem e vocês forem fazer escala em São Paulo, no Rio deve ser assim também, ou em algum lugar que seja um aeroporto grande, talvez em Curitiba também seja bem confuso, mas aqui em Curitiba eu só cheguei, sabe? Eu não embarquei de Curitiba, então eu não sei como é, mas é que em Guarulhos é absurdamente gigante, assim, é outro nível o bagulho. Cara, tomem cuidado, quando vocês forem descer lá, cara, fiquem espertos, cara, já faz a pesquisa antes, cada onde você tem que ir, porque o negócio é tenso pra caramba, velho. estar no nome de uma É um empresa desespero que do não caramba. existe e serviria para uma base dos Illuminati com bunkers secretos pelos caminhos subterrâneos, quando viesse o fim do Meu mundo. Deus. Para exaltar as teorias, lá tem várias Uou. artes estranhas, Ah, que murais loucura mostrando isso. pessoas sofrendo. Não, peraí, deixa eu voltar naquela arte. Para exaltar as Caraca, que arte bizarra, né? Parece que é um cara tentando atacar a paz, né? Um símbolo da paz. Pessoas em desespero. teorias, lá tem várias artes estranhas, murais mostrando pessoas sofrendo, indicando que são representações Tá, mas aqui são um símbolo da paz, né, já. E eles derrotaram o cara, é uma historinha, basicamente. Ah, e é uma. Pô, é um desenho da União dos Povos, né? Tem até aqui, ó, um Israel e Palestina. Interessante, né? O que é isso aqui? Não sei, mas é uma bandeira dos Estados Unidos, né? Uma bandeira dos Estados Unidos e da Rússia, né? China e Taiwan. Acho que aqui é o Iraque. Não tô reconhecendo essa bandeira de baixo, mas. Ah, não, aqui é o Irã e Iraque, né? Paquistão e Índia. A Irlanda e Inglaterra. Ok, né? Interessante pra caramba. Será que tem alguma. O Brasil mentioned? Não sei, talvez tenha algum brasileiro aqui no meio. Mas qualquer um parece brasileiro, né? Afinal, o Brasil é um país multiétnico. do Apocalipse. Do lado de fora é reconhecida Uou! a escultura do cavalo azul com olhos Caraca! vermelhos brilhantes. Durante a criação da Tá, isso é bizarro. escultura, uma parte do cavalo caiu em cima do artista que a fez, e ele acabou morrendo por conta Meu disso. Deus. O engraçado do Daqui, aquilo ali é o prato cheio pro teórico da conspiração, né? Mas é um cavalo bem bizarro mesmo, né? Quem que teve essa ideia? Fora que o cavalo, né? Ele foi desenhado, assim, fielmente, por assim dizer, né? Não deixaram nenhum órgão de fora, né? Pra quem reparou. aeroporto é que eles, digamos, abraçaram as conspirações, fazendo várias referências a símbolos da maçonaria. Maçonaria. Arconte. Interessante, mas pro teórico da conspiração isso daí né, cara, é o prato ali, meu Deus, cara, é que nem eu quando lanço um vídeo do Dilma Guenta aí, por exemplo, que eu falo, meu Deus, eu tenho o prato cheio agora pra mim gravar, né, o teórico da conspiração, quando vê aquele cavalão ali, chega a lamber os beiços, né, cara. Os arcontes são entidades descritas no gnosticismo. São 7 deuses perversos que criaram e governam o mundo. Seus nomes são derivados dos nomes de Deus presentes nos manuscritos antigos hebraicos, sendo eles Adonaios, Astafanos, Elaios, Horaios, Yal, Sabaoth e Yaldabaoth, representado como Deus criador do Antigo Testamento, ou Deus falso, O Demiurgo, responsável por fazer porque os humanos. tem vertentes muito antigas do cristianismo, gente. Eu não quero entrar tanto nesse tema, porque eu teria que falar demais. Talvez um dia, se eu abordar esse tipo de coisa no canal, eu fale mais. Mas nos primórdios do cristianismo, você tinha uma treta bem grande lá entre os caras. Tinha uma galera que defendia que o Deus do Antigo Testamento era outro Deus, seria um Deus menor, né? Um demiurgo, que eles chamam. Que seria um Deus, entre aspas, falho, que teria criado todo mundo. E que Jesus vem depois para redimir e tudo mais, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Isso não foi aceito, tá? Não é essa vertente que o cristianismo atual segue de forma alguma, mas é uma teoria bem interessante, né? Eu gosto bastante de ver essas outras visões da Bíblia. Humanos acreditarem que ele é o Deus verdadeiro. Como os arcontes foram os deuses que criaram o homem, são responsáveis por várias ações e eventos que vivemos, e também os homens, por serem sua criação, quase não conseguem escapar de sua influência. Interessante. E cara, presta atenção nessa história. No gnosticismo, Yaldabaoth, de Demiurgo, a corrente do gnosticismo, não há gnosticismo, Demiurgo é o Deus que estabelece seu controle como tirano sobre a humanidade. Ele impede que os humanos ascendam espiritualmente para a graça divina, escravizando-os no mundo físico. É então que um anjo se rebela contra Yaldabaoth, para livrar os humanos de sua influência, dando a eles o livre-arbítrio. Esse anjo era nada menos, nada mais do que Satanael,
que antes servia ao Demiurgo, mas se voltou contra ele. A história varia dependendo dos manuscritos, mesmo assim é bem interessante ver as diferentes interpretações dos mitos antigos. Muito interessante essa versão, né? E assim, cara, cada um tem a sua forma de acreditar, né? É uma teoria bem interessante de se ter, né? Uma outra visão da história, né? Ciência espírita é uma ideia que, a grosso modo, unifica conceitos espirituais com os científicos, e de que ambos a ciência e a espiritualidade estão interligados. A ciência espírita defende o argumento de que o conhecimento científico que temos é resultado da nossa compreensão e aproximação com o espírito. O conceito também possui um paralelo com metafísica, como uma forma de dar explicação às forças que estamos sujeitos, mas não podemos compreender ou controlar através da ciência apenas. Legal que isso traz a ideia de não há nada que a ciência não possa explicar, mesmo que precise se unir a uma linha mais espiritual para isso. A ciência tentando explicar chakras e energias, assim, né? Bom, cara, eu não desacredito dessas coisas, eu acho até tenho uma tendência a acreditar que existem essas energias e coisas espirituais. Acho que se você é cristão, você provavelmente acredita em alma, mas eu não digo só alma, eu digo que coisas assim como energias mesmo, sabe? Coisas assim, sabe? Não sei, eu tenho uma visão de acreditar nessas coisas. A planície dos jarros. É exatamente isso, uma grande planície com jarros gigantes localizada no Laos. Os jarros são feitos de pedra e têm mais ou menos umas 10 toneladas cada um, e há centenas espalhados pelos campos. Ninguém sabe quem fez os jarros, como fizeram e pra quê. Alguns deles possuem tampas. Nesse caso, acredita-se que eram usados como potes para guardar coisas. Mas parece bem pesado para se colocar em cima, né? Interessante. Teorias dizem que eles eram usados para algum processo de câmbio dos povos antigos. Outra diz que os jarros foram feitos por um rei gigante após vencer uma batalha, em comemoração. Essa teoria é bastante plausível. Para guardar grandes quantidades de vinho. Foram encontrados buracos de essa teoria é bastante... Pode ter sido um Yeti também, né? Existe essa teoria, até porque o Laos é bastante próximo do Nepal, por assim dizer, então pode ter sido um Yeti também. Abaixo da terra, com restos mortais queimados em certos lugares dos campos, então os jarros poderiam ser algum tipo de túmulo também. As lendas dos povos próximos afirmam que... É uma boa teoria, mas se fosse túmulos, provavelmente seriam ossadas, né? Estranho alguém ter roubado todas as ossadas, não tem nenhuma sobrada. Que gigantes habitavam o local. Várias pesquisas foram feitas e ainda não há certeza de como os jarros foram feitos. E provavelmente ainda teria, mesmo se tivesse roubado os ossos ali, ainda teria algum vestígio de orgânico ali dentro, né? Tem cara mesmo de ser algum tipo de armazenamento, né? Ou ritualístico, mas tem mais cara de armazenamento. Parece que eles eram feitos ali no chão e eram usados para armazenar coisas, colocavam tampas em cima. Bem interessante, né? Isso se trata de uma transmissão de rádio descoberta em junho de 2000 por Steve Yates, um operador de rádio amador. A transmissão parecia ser clandestina e sem nenhum motivo. Era transmitido mensagens estranhas por código Morse frequentemente, e algumas mensagens mudavam com o tempo, repetindo durante o resto do ano. O Steve gravou os áudios e tentou decodificar para ver se descobriu o que diziam. As mensagens parecem ser de alguém muito puto falando sobre camelos, o número da besta, matar, sacanagem e a religião. E ele também parece não gostar de americanos. Camelos pode ser uma analogia para algum outro povo árabe. Desde dezembro de 2000 a transmissão parecia ter parado. Mas por que o Dilma Guenta não falou judeus, cara? Até que em 2021 uma nova mensagem diferente das outras foi transmitida. Um código que dizia: o falso Deus de Israel, o maior mentiroso de todos. Ainda assim é difícil entender o que isso significa. É um assunto pouco comentado e vai permanecer um mistério por um bom tempo. Crianças... Interessante. Um tema bacana aí. Mas bem interessante, me parece muito que você é alguém que tem um ódio aí do governo de Israel, né? O que me parece. Todas as referências a judeus e tudo mais, e o cara ainda tem o ódio dos Estados Unidos, que, né, que tem grande influência ali nesses países, por causa das invasões e tudo mais. Me parece ser isso, né? É a teoria que eu faria. Selvagens. Aí, pra quem não viu, eu trouxe um vídeo esses dias aí da Jeannie Willey, que é uma menina que... foi lá presa por 13 anos e que se tornou uma criança feral, né, cara? Ela, por mais que tenha aprendido muita coisa depois que ela foi retirada dos pais, ela ainda assim não foi muito pra frente, né? Foi, mas não foi, assim, melhorou com certeza a vida dela, mas não é como se ela não vai ter uma infância comum, né? Como uma vida comum como muitas outras pessoas, né? Ela nunca vai aprender a
viver a vida de forma normal, né, infelizmente. É um fenômeno que acontece quando crianças são isoladas de qualquer interação humana desde muito pequenos. É bem interessante esse iceberg, porque não é só teorias da conspiração, tipo, sei lá, antivacina, coisas assim, sabe? É terra plana. Aliás, a terra plana foi citada nesse iceberg, eu agora poderia pensar, né? Mas são de fato, tem várias coisas de arqueologia, crianças ferais, são coisas bem interessantes, curiosidades, né, interessantes do mundo. Devido a isso, essas crianças adotam características e comportamentos animais. Por exemplo, caminhar como um quadrúpede e emitir sons de animais ao invés de se comunicar com palavras. Mas aí não é você fazer sons de animais, é porque, na verdade, o ser humano, se ele não sabe palavras, ele faz som como qualquer outro animal, grunhidos e coisas assim. É só você pegar um bebê, gente, vê lá, se você tiver um bebê na família, vê que tipo de som ele faz, ele fala, babá, não sei o que, fala coisas assim. Por quê? Porque ele não sabe palavras. Se um adulto cresce sem saber palavras, ele continua replicando os sons que ele fazia quando era bebê ainda, que são grunhidos, sabe? Eu não sei palavras, eu continuo fazendo meus grunhidos, né? Que eu sou um som de animal, é o som do próprio ser humano, né? Que é um animal. Não somos educados apenas estudando, é um processo que também acontece naturalmente. Então, quando a pessoa não é instruída pelo contato socializando, né? Você precisa se socializar, né? humano, ela não assimila o comportamento social necessário para se identificar como um ser humano. Nesse caso, a pessoa apresenta sinais de incapacidade mental, não conseguindo adquirir novas informações. Por exemplo, se a pessoa não é instruída, chega a uma certa idade em que é quase impossível ensiná-la a falar. Não é nem ensinar um idioma, é falar mesmo. É porque é difícil você ensinar. Nossa, é porque como você vai ensinar o conceito de fala para alguém que. Tipo, como você vai ensinar a fala. Como você vai ensinar a fala para alguém que não sabe nem o conceito de fala, né? Uma pessoa que não sabe nem o conceito de fala, ela acha que todo mundo que tá em volta dela tá também fazendo só barulhos aleatórios, não sabe o que as pessoas estão falando, né? É difícil. Os casos de crianças selvagens não acontecem exatamente quando uma é criada por animais ao invés de humanos. Mas, por exemplo, a criança é abandonada muito cedo e acaba indo para algum lugar com vida selvagem e acaba sobrevivendo junto aos animais. Vale mencionar um caso muito bizarro, que é o de Ginny, uma menina que foi extremamente maltratada quando pequena. Por 13 anos, seu pai a manteve presa em um porão longe de qualquer interação e em condições terríveis. Em 1970, a mãe dela, que era quase cega devido a um acidente, fugiu de casa e a levou junto até o órgão de assistência social. Na hora, as autoridades estranharam... Mas não é bem assim a história. Ela não levou porque ela queria, até onde eu entendi. Ela se confundiu e acabou levando errado, mas ela não ia. Até porque a mãe, pelo que me parecia, ela era bastante complacente com o que acontecia com a filha, mano. A condição da menina... Eu não passo pano de jeito nenhum pra mãe. Estava desnutrida e extremamente debilitada mentalmente. A mãe continuou a ajudar sua filha, mas o pai tirou a própria vida. Eu não passo pano de jeito nenhum pra mãe, cara. Independente dos problemas que ela tinha de visão e coisas assim, era filha dela e ela nunca fez nada. Deixou a filha 13 anos presa dentro de um quarto sem fazer nada. Depois do caso receber a atenção da polícia e da mídia. Pra você entender um pouco a situação da menina, ela não tinha resistência suficiente nem pra se manter em pé e tinha muita dificuldade pra comer e beber. Ginny foi mudando entre casas de adoção. Desde é o menor das coisas, tinha umas paradas bizarras lá que você gritasse com ela, Bom, não vou nem falar, mano. Quem não viu, vê lá o vídeo lá que eu fiz dela, que é bem completinho, tá bom? E com o tempo, ela foi recebendo um processo de ressocialização, mas ela não conseguiu se recuperar totalmente. Antinatalismo. É impossível, assim, eu acho, até se você se recuperar totalmente, é impossível, né, mano? Antinatalismo abrange o conceito de que procriar é moralmente errado. O conceito defende argumentos válidos, principalmente um ponto de vista pessimista em relação à existência. Afinal, para prevenir o sofrimento, basta não existir. Vamos pôr na balança o seguinte, uma pessoa para viver precisa de recursos. Dito isso, quanto mais pessoas nascem, mais recursos são necessários para manter essas pessoas por conta do direito à vida. Então, alterações acontecem no mundo não para manter as vidas, mas para fazer com que mais pessoas possam viver, ocasionando em escassez de recursos, problemas sociais, econômicos e etc. Para resolver isso, a solução considerada ética é não popular ainda mais. O próprio ser humano é ruim por natureza. Esse é o ponto que a teoria falha, na minha opinião. O ser humano não é mal por natureza. O ser humano, ele é um animal como qualquer outro. Ele não é, nenhum animal é mal por natureza. Você vai pegar um lobo na floresta, ele vai lá e caça um alce, caça, sei lá, um outro bicho. Ou um leão que caça uma zebra lá na África. Eles não são
o leão ou o lobo, eles não são maus por natureza. Eu não falo aquilo por maldade, não vou fazer isso por maldade. O ser humano, ele nasce da mesma forma. A diferença é que o ser humano tem consciência com o tempo. Mas o ser humano, quando ele nasce, ele não é mal ou bom. Ele simplesmente é aquilo. Ele vai simplesmente se moldar a partir do que ele vai viver, né, cara? Ele vai... da mesma forma que eu falo que ele não nasce necessariamente bom. Ele só nasce em seu estado simples de ser humano. Causa a destruição de sua própria espécie e de outras. Outro ponto Por isso que eu não sou a favor de nenhuma dessas duas visões. Eu não colaboro com nenhuma dessas visões, de nem com o ser humano é mal por natureza, e nem que o ser humano ele nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu acho que o ser humano nasce neutro, ou se não necessariamente nasce neutro, ele nasce em seu estado primordial, que é um estado ainda, não vou dizer animalesco, que é uma palavra feia, mas um estado selvagem, por assim dizer, né? Levar em É um termo meio feio, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? consideração é o seguinte. É um termo que se completa com o outro de crianças ferais aqui. A menina aqui, a Ginny, ela pode até fazer alguma maldade, se der um pombo na mão dela, ela pode, sei lá, ir lá e arrancar a cabeça do pombo sem querer. Mas ela não fez aquilo por maldade, ela nem sabe provavelmente o conceito daquilo que ela tá fazendo, ela não fez aquilo por maldade, sabe? Imagine que um casal tenha um bebê, porém ambos não possuem um discernimento racional acerca da realidade, nem são instruídos o bastante para criar seu filho de forma íntegra. Um outro argumento seguido pelo... Isso é um fato, mas o que eu sou a favor? Eu acho que o que se tem que ter é uma conscientização das famílias de que você tem que ter no máximo 2 a 3 filhos ali. Não tô falando que tem que ter leis para isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando que tem que se ter uma conscientização das famílias de que cada vez mais é importante você ter no máximo 1, 2 ou 3 filhos. No máximo 3, mas o essencial para mim são 2, né? Para se manter a população estável. Não crescer muito mais e também não diminuir tanto. Manter a população do tamanho que tá ali. Tem uma quantização disso. Porque, querendo ou não, gente, você ter mais filhos do que isso é muito difícil. No mundo de hoje é muito difícil você conseguir criar uma pessoa. Um filho já é um absurdo de cara. Imagine vários, cara. Enfim... O antinatalismo é o do consentimento. Você não tem consentimento quando nasce, então o nascimento é, de certa forma, antiético, pois aquele que nasceu pode não querer ter nascido em primeiro lugar. Mais um ponto para adicionar... Mas isso aí pra mim é com todo respeito, é uma burrice do caramba na minha visão, cara, porque... não é assim que funciona a natureza, você não consegue... O problema é você querer aplicar filosofia para algo que é biológico, na minha opinião. Nenhum animal no mundo, ou nenhuma planta, ou nada escolhe nascer, mas aquilo acontece porque aquilo é natural, é a natureza, e a filosofia, ela pode explicar muitas coisas, mas muitas coisas do pensamento, mas ela não pode explicar como a natureza simplesmente surgiu na Terra, ou coisa assim, isso são outras coisas que vão explicar. Na minha visão, cara, você querer aplicar ética a um bebê que acabou de nascer e dele querer saber se ele nasceu ou não, pra mim isso daí é tremenda uma burrice. Em relação àqueles que já estão vivos. Por exemplo, inúmeras crianças e pessoas inocentes que sofrem e vivem na pobreza só pelo fato de terem... É mó papinho de sad boy 2017, né, cara? Essa questão vai longe, dá pra fazer vários questionamentos e até refutar algo que nem mesmo chega a ser pensado, simplesmente porque é o que as pessoas fazem em certo momento da vida. Charles Fort. É mó papinho sad boy 2017, meus inscritos fãs de X, de Lil Peep vão me atacar nos comentários. É brincadeira, gente, só... Queria dar uma zoadinha. É um escritor americano que, em sua época, se aprofundou em fenômenos Adoro eles também. Inexplicáveis, ou que eram negligenciados pela ciência. Charles discute sobre fenômenos aos quais ele mesmo denominou e que mais tarde ficaram conhecidos, como combustão humana espontânea, um negócio muito bizarro que faz uma pessoa explodir com o fogo vindo de dentro para fora. Geralmente ele já apareceu no canal aqui, inclusive. Alcoolismo e fontes externas de ignição são as causas para explicar esse fenômeno. A bola de raios. O raio bola? Tempestades que também apareceu aqui no iceberg que eu trouxe essa semana aí, do cara que foi atingido por um raio bola. Raio comum flutua no ar por alguns segundos, podendo queimar e destruir o que entrar em contato. Ele também fala sobre teletransporte, OVNIs, desaparecimentos inexplicáveis e várias outras coisas. Aí complica, né? Charles, apesar de considerado pioneiro em pesquisa do paranormal, não é muito comentado por aí. O ponto é que Charles documentou... Mas aí também é complicado, né? O cara acertou 2 e errou 15, pô. Em suas obras, esses eventos com base em seus conhecimentos e vivências, nos anos 1800, onde a informação não era... Ou ele pode ser provado no futuro ainda, né? Esqueci de... Me desculpe, Charles, eu escolhi acreditar. Acessível quanto hoje. The Road to Ruta. Road to Ruta, ou Desejos e Arco-Íris, é uma história em quadrinhos infantil que introduz a história de uma menina que mora em uma cidade incolor. Um dia ela encontra uma caverna que leva a um mundo cheio de cores. Ela leva uma flor para sua cidade,
Os moradores encantados começaram a querer uma também, mas não tinha para todo mundo. Essas flores, quando morrem, dropam 3 gotas, e quando uma delas é plantada, outra flor nasce. Sendo assim, Caraca, outras foram crescendo mito da caverna de Platão 2.0? aos poucos, até que várias pessoas tinham uma flor colorida. Ao término da história, é dito que as pessoas desejavam mais flores. A teoria sobre esse livro é que seu conteúdo seria disponibilizado Não tem nada a ver, não. nas escolas para uma manobra de manipulação de mercado, unificando o sistema financeiro. Eu achei essa teoria meio desconexa. Meu Deus, O quadrinho apresenta às aleatório. crianças o que significa economia e escassez de recursos de forma bem simples. São mais associações que entendi. ligam a história a uma teoria Entendi, é uma bagulho de como as pessoas querem cada vez mais ter cada vez mais produtos, coisas assim, né? Eu quero ter uma flor, agora eu quero ter mais flores, né? de que está mostrando um novo padrão de moeda, organizado por sabe-se lá quem. Meu Os Deus, tá, aí já é uma maluquice do caramba. Kegots. Os Kegots foram O quê? Cagots? Gostavam de ir no banheiro, grupo será? de pessoas que moravam na França por volta dos anos 1500, 1600. Eles eram extremamente discriminados, como se fossem de uma etnia diferente das outras, forçados a morarem nos subúrbios das cidades. Não podiam frequentar locais públicos e várias leis aplicavam diversas restrições a eles. É muito estranho porque não se sabe ao certo de onde os Kegots vieram e por que havia tanto preconceito que se estendeu para vários séculos. Também não se sabe quais costumes e culturas tinham para serem alvos dessa segregação. E é difícil saber porque eles pareciam como qualquer outro francês normal. Falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, talvez a aparência poderia ser um critério, mas não é como se os Kegots fossem muito Eles diferentes mal podiam andar em público, como é que eles iam comprar roupas melhores e coisas assim, né? também. Mano, interessante pra caramba, né? Interessante esse conceito de um povo que é discriminado e a gente não sabe o motivo até hoje, né? Vale uma pesquisa interessante aí pra se aprofundar nesse tema, né? Vou fazer depois. Laboratórios submarinos. Em 1960, a Marinha dos Estados Unidos iniciou um projeto para construir Cileb. 3 laboratórios submarinos. Serviriam para testar a capacidade de permanecer embaixo d'água por grandes períodos de tempo, analisar a viabilidade Interessante. de habitats marinhos e pesquisa. Eu gosto dessas coisas, tipo, tentar sobreviver em ambientes totalmente inóspitos, por mais que eu me apavore tanto vendo aqueles vídeos de caverna e coisas assim. Eu gosto bastante de ver essas coisas, tipo assim, vida no espaço, ou vida embaixo, lá embaixo na água, vida, no caso, pessoas vivendo dentro de naves ou dentro de submarinos, eu acho bem interessante, né, cara? Por mais que seja muito perigoso, eu acho que essa é a parte de ser interessante, né? Você vê como as pessoas conseguem sobreviver em ambientes tão inóspitos. As primeiras 2 missões foram um sucesso, com mergulhadores permanecendo nas bases Nossa, é bem submarinas grande por a vários base, né? dias Olha o e tamanho juntaram dela. informações sobre o psicológico do ser humano nessas condições. Na terceira missão, as coisas não pareciam tão bem. Mas deve ser um terror, né, cara? Você ficar lá junto com outros caras ainda lá, tudo só nesse lugarzinho apertado, né? Deve ser um pavor do caramba. Mas o salário deve ser bom, né? Pelo menos eu espero que seja. A terceira base apresentava problemas que não estavam presentes anteriormente. Os mergulhadores tiveram que consertar um vazamento assim que o lab foi para a profundidade. Sendo assim, Barry L. Cannon, um dos mergulhadores, foi encontrado morto, e mais tarde foi descoberto que ele morreu por envenenamento por dióxido de carbono. O recipiente em seu respirador estava sem o composto necessário para remover o gás. É dito que no Lab 3 havia alguém tentando sabotar os equipamentos de respiração, mas esse possível suspeito nunca foi identificado. Demais informações sobre o incidente são bem escassas, e é possível que a investigação na época não tenha ido longe. Devido a esse incidente, o projeto Cileb foi cancelado. Reservas de É bem teoria da conspiração mesmo, tipo assim, porque a galera não entende que nesses tipos de missões, principalmente no fundo do mar ou pro espaço, qualquer errinho é fatal, né, cara? E ali provavelmente foi um erro disso mesmo, de composto, dessas paradas aí de biologia, química, sei lá, que fez a missão ter sido um fracasso, né? Enfim. sangue dos Illuminati. Ah, meu Essa Deus, teoria que fala isso? que os Illuminati possuem grandes reservas Reserva de de sangue sangue, doado, cara? ou que elites compram sangue de pessoas mais jovens para rejuvenescer ou ficarem mais saudáveis. Isso aí E já é conecta loucura. com celebridade. Aí eu falo, cara, é porque eu sempre falo, cara, se existe esse tipo de coisa, tem ainda aquele outro bagulho lá, aquele adrenocrome, a mesma coisa também, é bagulho de sangue lá pra rejuvenescer. Cara, se as pessoas que são milionárias usam sangue pra rejuvenescer, por que que elas continuam falecendo, cara? Provavelmente o cara que é teórico da conspiração vai falar que elas estão em algum lugar, escondido no mundo, né? Vai entender. Estão na intraterra. Diz que tem a aparência bem mais jovem comparado à sua idade. Devido ao custo das operações de transfusão de sangue, é teorizado que a indústria, Será entre que é possível um cara acreditar na Terra plana e na Terra oca ao mesmo tempo, né? Ou uma teoria anula a outra? Provavelmente o cara que acredita na Terra plana vai falar que a Terra louca não, a Terra oca é o inferno, né?
É um ponto. Não busca alternativas sem uso de sangue para não diminuir a arrecadação em cima desse recurso, visto que nem todo tipo de sangue pode ser usado por, em certas vezes, ter a possibilidade de causar infecções ou alterações nocivas no sistema imunológico. Geometria sagrada. É o conceito de que as formas geométricas possuem atribuição divina acerca de sua criação. Cada forma é ligada a esse padrão divino, por isso há tantas delas presentes de forma natural. Além disso, acredita-se que tudo foi criado a partir desse padrão geométrico, por isso várias formas possuem representações e significados do que elas são e podem ser usadas. Por exemplo, as mandalas das filosofias orientais. A geometria sagrada também abrange sentido matemático e metafísico, de forma a compreender como o universo foi criado e as coisas que há nele. A profecia dos papas. Não sei se tem algo a acrescentar. Os papas foi um manuscrito em latim descoberto em 1595 que listava todos os papas, inclusive os que viriam futuramente. Contudo, as previsões futuras não eram exatas, e historiadores atribuem a profecia a uma farsa publicada na época, dando a entender que foi feita para falsamente destinar nomes à posição de papa. Mesmo declarado como uma farsa, curiosamente... Tem sua lógica, o cara provavelmente fez um papel prevendo os papas do futuro e colocou nomes ali de pessoas mais jovens e tudo mais, que nessa lista, pessoas que estavam vivas, nessa lista de papas para tentar favorecer certas pessoas a serem papas no futuro, que as pessoas iam olhar aquela lista e falar, ó, esse cara, ele vai ser o futuro papa, né? Interessante. O último papa da lista é o único descrito de forma explícita o nome. No caso, Pedro de Roma, que traria a destruição de Roma. Mas não tem uma conclusão sobre isso ou quem seria esse Pedro. Sendo essa última nota a que mais gera dúvida da veracidade desse documento. Entidades... Muito louco, mas assim... a galera tem que entender também nesses documentos históricos que pode muito bem ter sido só uma pessoa aleatória que escreveu, vamos escrever no papel aqui nomes de papas no futuro, fazer um exercício mental aqui, que nem você faz aí, provavelmente já deve ter feito aí, vou escrever aí o nome dos próximos 20 campeões da Copa do Mundo, vou escrever o nome aí dos, sei lá, cara, de alguma coisa assim, aleatória, que é só uma previsão sua, mas que não tem nada ali de, nossa, misticismo. Talvez eu escreva aqui, os vencedores das próximas 20 Copas, dei esse papel aqui em cima da minha mesa, daqui 40 anos alguém vem aqui, olha esse papel, eu tenho acertado 3 e fala, caraca, esse cara acertou alguns nomes aqui, né, curioso. Mas não tem nada de previsão, foi só um papel aleatório, né, a galera não entende muito bem isso. DMT. Isso se refere a pessoas... E nem tudo que é antigo necessariamente tá contando uma verdade. Pode ser só alguém falando uma palavra aleatória, mas esse papel de alguma forma acabou chegando até a gente. Pessoas que enxergam entidades quando estão sob o efeito de DMT. Muitas dessas pessoas afirmam que esses seres que estão vendo não são alucinações. São descritos como Elvis. E a maioria diz que eles são conscientes e benevolentes. Foram feitos estudos para documentar as experiências dos usuários, relatando as entidades como estando além da realidade, pois só podem ser vistas quando se usa DMT. Como a droga é apelidada de molécula de espírito, acredita-se que ela desbloqueia as travas do espírito, dando acesso às diferentes realidades que os seres estão presentes. O engraçado é que isso pode ser explicado a grosso modo como alucinações mesmo, porém várias pessoas descrevem entidades similares, e também mudanças em relação às suas crenças. Só que tem outros que também não veem nada e só ficam no grau mesmo. A maioria provavelmente, né? Mas assim, gente... que nem eu falei quando eu fiz aquela cirurgia, quando usaram a anestesia em mim, que não foi uma anestesia total, era aquela que é um gásinho mesmo, lá que você fica doidão mesmo, não dá pra negar, você fica doidão, dando risada. Eu fiquei dando risada até com o negócio. Você tem um monte de visões bizarras, estranhas, você chega até a ver, eu lembro de ter visto algumas formações assim meio humanas, só que não me lembro de ter visto os elves, não. Se um dia eu passar por outra, espero que não, né? Mas se um dia eu passar por outra experiência de usar um gásinho desses, eu falo pra vocês, porque é um bagulho bem bizarro, assim, é bem abstrato tudo que você vê, mano. Floresta das Crianças Perdidas. Tem uma floresta em uma área mais afastada de Los Angeles, com um histórico de crianças desaparecidas. Os casos vêm acontecendo desde os anos 60. Pistas sobre o paradeiro das crianças ou evidências não foram encontradas. Em 1970, um serial killer, McRae Edwards, foi até o departamento de polícia e confessou alguns crimes. Segundo ele mesmo, Mac era responsável pelos desaparecimentos. Inclusive, ele menciona o nome de 2 das crianças que desapareceram na floresta. A polícia diz para levá-los até os locais em que os corpos estavam, mas chegando lá... Se ele é de fato o cara que fez, ele tem que saber onde estão, né? Não encontraram nada. Mesmo assim, ele foi levado e condenado por estar envolvido em outros casos. Mac morreu na cadeia pelas próprias mãos antes de receber a pena de morte. Antes disso, ele escreveu suas confissões, e diz que o verdadeiro culpado é um tal de Billy the Cripple.
Depois disso, outros desaparecimentos continuaram e outras informações sobre o que poderia ser a causa são escassas. Provavelmente tinha um outro cara ali por trás ainda que nunca foi capturado, né? Tenso. Solipsismo. Solipsismo é a filosofia que não há nada que não se possa saber além de sua própria mente. Há de se duvidar de tudo que está fora de sua mente. Aquilo, eu já falei isso em algum vídeo, né? Aquilo de, tipo assim, a única certeza que você tem é que você existe, né? Basicamente, tipo assim, o meu cérebro existe, pode ser uma simulação, não o meu cérebro, a minha consciência, né? Pode ser que eu seja uma simulação, que eu esteja em uma simulação, que eu seja, sei lá, qualquer coisa absurda, absoluta, mas a única certeza que eu tenho, com certeza, é que eu existo em algum lugar. Algo existe. O quê? Não sei. Esse quarto existe? Vocês existem? As minhas interações existem? Não sei. Mas a minha visão, a minha consciência, a minha visão, eu digo, minha consciência, né? Ela existe em algum ponto do universo. Ou nem no universo, em outro universo. Não sei, mas algo existe, né? Se eu existo, algo existe. O mundo exterior, outras pessoas e mentes, então tudo que é de fora pode não existir de fato, referenciado como o problema das outras mentes, que funciona da seguinte forma. Eu posso provar que eu existo pra mim mesmo, agora vocês não podem me provar que vocês existem, né? Do mesmo jeito que eu não posso provar que vocês existem, mas eu existo. Eu tô falando isso pra vocês, não tô falando? É possível ver as reações e comportamentos de outras pessoas. Por exemplo, quando alguém se machuca, dá pra ver que aquele está sentindo dor, mas não dá pra saber se é dor de fato é uma simulação, né? Ou a mesma sensação que você sentiria. Também. O solipsismo é em um sentido metafísico. Provavelmente não é, né, cara? Cada pessoa tem uma força, um jeito. Por exemplo, um machucado aqui, uma dor em mim pode doer muito. Por exemplo, eu levar um murro na cara, eu vou sentir muito mais dor do que um lutador de boxe tomar um murro na cara, né? O físico pode ser usado como algo para combater as teorias de realidades falsas. Estar vivendo em uma simulação é possível, porém o que importa é que a sua mente lhe pertence, e é a única coisa que se pode ter certeza que há. E tudo que está lá fora não passa de um conceito. Mas veja bem, esse conceito também pode não fazer sentido. As coisas não são fruto da nossa imaginação só porque sim. Para se saber, é preciso ver, ouvir ou sentir. Damos sentido às coisas que sabemos. E mesmo que o mundo lá fora seja ou não independente da nossa mente, a gente existe, no fim nada disso importa. O que importa é isso. É uma teoria que parece ser bem depressiva, mas não é. Ela te dá um certo um fascínio porque você tem uma certeza absoluta na tua vida, que você existe. Isso é algo feliz de pensar. Tipo, você pode ser que tudo à sua volta não exista, mas você existe em algum lugar. Seja o que for que você existe. Enfim, por mais que você não consiga provar pra ninguém, você é você. Eu existo. Eu sei que eu existo. Pronto, é o que eu precisava saber. Thule. Thule é uma ilha descrita em várias obras e mapas da Grécia Antiga. Sua localização varia, mas acredita-se que fica mais ou menos onde hoje é a Noruega. O que realmente gera dúvida sobre o local existir é que não é possível identificar geograficamente a ilha, pois não foi realmente confirmado. Vários exploradores clássicos descrevem o lugar de forma parecida, uma ilha ao extremo norte. Vários deles não dão uma definição clara sobre a localização, então é mais atribuído ao que eles conheciam, o que hoje conhecemos como os países nórdicos. Pode ser, né? Às vezes eles tinham conhecimento de que existia um povo no norte, mas não sabia exatamente onde eles moravam. Eles literalmente só desenhavam uma ilha aleatória. É uma boa teoria, né? Die Glocke. Na Segunda Guerra Mundial havia projetos organizados pelo Reich, os chamados Wunderwaffe, para a construção de armamento poderoso e avançado. O Die Glocke seria um projeto ultra secreto de uma super arma insana, capaz de destruir caças durante o voo com disparos radioativos ou elétricos. E também possui... Não, me parece que não deu muito certo, né? Afinal, a história conta, né? Capacidades antigravitacionais. O Die Glocke foi descoberto afinal, eu estou vivo. A partir de transcrições de um espião polonês de um interrogatório com um oficial da SS, responsável por projetos secretos que desapareceu em 1945. As armas nunca foram para frente. Até o fim da guerra não seria possível com que fossem desenvolvidas ou sequer usadas. E muitas delas não saíram da fase inicial. Mas essa chegou a ser, acho que chegou até a ser usada, né? Essa existiu mesmo. Gastando muitos recursos. Após o término da guerra, é dito que o esquema de planejamento do Die Glocke foi roubado, e o próprio dispositivo está escondido em algum lugar na Alemanha ou na Polônia. Outra teoria diz que o projeto da arma foi tomado e mantido em segredo pelos aliados, e usado como base para a produção de armas desses países. Mas é uma viagem, gente, assim, existiram vários projetos bizarros na Alemanha,
Mas nesse, assim, de Glock, essas coisas, Santo Graal, busca pelo Santo Graal, pela Arca da Aliança, essas coisas aí já é ficção, né? Fechamentos em parques naturais. É exatamente o que diz. Teorias surgem questionando por que parques nacionais dos Estados Unidos em específico são fechados. Alguns motivos padrões são infraestrutura, limpeza, administração. O terreno pode não ser seguro e eles evitam multidões. Às vezes acontece alguma coisa e eles precisam arrumar ou fechar. Acontece que teorizam sobre algo oculto acontecer durante os fechamentos. Algo que muitos falam é sobre desaparecimentos que acontecem nos parques. Só que a maioria desses desaparecimentos pode ser explicado por conta de negligência das pessoas ou do que, sei lá, um maníaco do parque espreitando pessoas pra dar um sumiço. Isso aqui, cara, pra quem viu meu vídeo lá sobre o Parque Nacional mais perigoso do mundo, sabe que são outras coisas, né? Provavelmente são Wendigos, né? Lago Baikal. Era nesse que tinha Wendigos, né? Eu acho que era. Localizado na Rússia, é o lago mais profundo do mundo. Desde que foi descoberto, circula lendas de possuir monstros marinhos, peixes gigantes que aparecem no lago ou um dragão da água. Esses relatos são mais baseados em lendas locais e não há muita evidência de animais além dos que já são comuns por lá. Outra teoria é de que o lago é um local propenso à atividade extraterrestre. Foram encontrados círculos estranhos no gelo. Caraca, estranho mesmo. Indicando que ali tem um ou mais discos voadores submersos. Para fortalecer a teoria, vários moradores locais relataram avistar discos voadores e luzes estranhas no céu. O negócio dos círculos no gelo pode ser explicado como alterações na temperatura, mas esses apareceram em... Mas é um círculo bem estranho, né? Não vou negar, não. Assim, é bem esquisito. Me parece um pouco alienígena. Uma área do lago que é bem mais fria, então não tem uma explicação exata desse fenômeno. Documentos da União Soviética também... Nossa, isso são imagens reais, cara. Caramba, nossa, tem até o sinal de GPS aqui, ó, do submarino, caraca. Estranho, cara, eu sinto que eu já fui nesse lugar uma vez, inclusive dentro desse submarino. Não pessoalmente, mas eu sinto que numa simulação, assim. Também relatam avistamentos de objetos voadores não identificados, GTA com 6. alguns dizendo que encontraram vários na água. Panspermia é o conceito de que não só a vida na Terra, mas em todo o universo veio de micro-organismos, presentes nos planetas, asteroides, que viajam pelo espaço em meteoros e se distribuem. Inclusive é dessa forma que a ideia explica como surgiu a vida na Terra. No geral, a panspermia discute a hipótese de haver sim vida fora da Terra, apesar disso já ser cientificamente possível. Basicamente queria dizer que a vida veio a partir de um meteoro, algo assim que trouxe a vida, ou trouxe algo primordial para a vida, né? Eu já falei, eu acredito em vida fora da Terra, mas sou cético quanto à visitação de aliens, essas coisas assim, eu sou cético. Mas eu acredito que existem, eu acredito não, tenho certeza, cara, não é possível, o universo é muito grande, tem vários planetas parecidos com a Terra, com certeza existe vida mesmo que... Bom, eu acredito até que tenha vida mais complexa, mas bactérias com certeza existem. Toxoplasmose é uma infecção causada por um parasita transmitida por gatos ou pela ingestão de carne mal passada e água contaminada. Milhões de casos foram registrados pelo mundo, o que significa que muitos já foram ou estão infectados. Mas a doença não chega a afetar os humanos, apenas em certos casos que a doença causa sintomas como dor de cabeça, dores musculares, em pessoas que possuem o sistema imunológico fraco. E como a doença é assintomática, um pode estar sempre infectado sem nem mesmo perceber. Devido a isso, uma teoria sugere que a doença afeta o comportamento das pessoas. Estudos foram feitos e apontaram instabilidade emocional em pessoas com toxoplasmose. A doença possui até ligação com casos de esquizofrenia. Então assim, pode não parecer nada demais, mas tem sim um grau de perigo. Interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Introspecção completa. É um procedimento da cientologia para tratamento de doenças mentais. Acontece o seguinte, a cientologia da ciência tem um grau de perigo. Curioso, né, cara, que a cientologia, ela acredita que ela acredito que ela não acredita em Jesus, mas o símbolo é uma cruz, né? Eu nunca tinha reparado nisso. Introspecção completa. Curioso, né? É um procedimento da cientologia. Aliás, eu podia trazer um vídeo sobre cientologia, né? Seria bem legal, né? Trazer um vídeo explicando tudo sobre cientologia. Eu realmente não sei muita coisa não, falar pra vocês. Tratamento de doenças mentais. Acontece o seguinte, a cientologia não acredita em procedimentos médicos, então eles possuem seus próprios métodos para lidar quando algum de seus adeptos possui algum problema. Esses procedimentos são ocultos, mas vieram a público após a morte de Lisa McPherson em 1995. Após um incidente de carro, Lisa teve um surto mental, mas os cientólogos a recolheram do hospital em que ela foi levada, dizendo que ela não acreditava em psiquiatria. E mano, isso aqui é muito bizarro, cara. Dias depois, seu corpo foi encontrado em estado de desidratação e malnutrição, e ela tinha várias mordidas de inseto pelo corpo, ao qual a autópsia declarou que eram de baratas.
Durante o Uou, caso descobriram que ah, a trancaram em uma sala isolada por vários dias. Caraca. Os altos membros da igreja fizeram de tudo para acobertar o caso. Até hoje não se sabe ao certo que tipo de procedimento é esse que eles fazem. E cara, essa igreja tratamento que deixa a pessoa sem comer e sendo comida por baratas, cara. Isso sim eu nunca tinha ouvido falar, que bizarro. é envolvida em várias controvérsias. Vendo a premissa da cientologia e os casos, você percebe o quão absurdo é tudo isso. Loucura. Os Estados Unidos é um experimento. O estabelecer de nosso governo pareceu ser o último grande experimento para promover a felicidade das pessoas. Na camada 1 eu introduzo os Illuminati, e nessa teoria eles têm um papel. Lá eu falei que eles tiveram influência nas revoluções e na queda dos impérios, formando nações independentes. O experimento americano não é apenas a instauração da democracia e provar que esse é o método mais eficaz de governo, mas também a capacidade desse estado de governar por si próprio. Para isso seria necessário formar uma nação forte e soberana, e independente de sua situação política, econômica e social, estará sempre no topo. E isso vem desde a época da Revolução Americana, e desde esse tempo se estabeleceu a democracia no Ocidente, e com o tempo seria passada para o resto do mundo. Os governos, com base na soberania individual, hoje controlam o mundo. Pelo menos inicialmente a ideia era fundar uma nação livre, um governo feito para as pessoas e que trabalha para as pessoas. Mas as coisas mudam, e cada vez mais as pessoas começam a enxergar o sonho americano como uma mentira. Interessante. Assim, gente, quando ele fala experimento americano, tenho ciência que, tipo assim, claro que os Estados Unidos, ele não acho que seja esse experimento Illuminati, coisa assim, mas é claro que os Estados Unidos, a história de independência é muito diferente do que aconteceu no Brasil, né? No Brasil foi muito mais. A nossa história de independência foi muito mais assim, as coisas foram rolando e foi isso, né? Não teve uma guerra ou coisa assim, né? Nos Estados Unidos rolou uma guerra e aquele país que surgiu após a guerra de independência, os caras que sentaram lá, o Benjamin Franklin, esses caras, eles eram, tipo assim, eu não tô falando defendendo os Estados Unidos de forma alguma, só tô passando a info para vocês. Os caras, eles eram intelectuais, eles tinham conhecimento ali, eu não tô falando que eles eram eticamente corretos, tô falando que eles eram intelectuais, eles sabiam o que estavam fazendo, nesse sentido de, fizeram conscientemente isso e planejaram que o país que eles iam fazer ali ia ser um país que ia fazer coisas antiéticas ali, como invadir a terra dos indígenas, essas coisas e tudo mais, para ser um país mais rico do mundo, ou não sei se necessariamente eles pensavam em ser o mais rico, mas ser um país forte ali para que não fosse subjugado novamente, pelo menos, né? Era o pensamento que eu imagino que eles tinham na época. Enfim, mas claro que os Estados Unidos, que nem eu falei, as pessoas quando surgiu o país sentaram e planejaram aquilo dali. Eu não tô falando que isso é necessariamente bom, estou falando que isso aconteceu. Sentaram e planejaram, nosso país vai ser assim, assim, assim. E aqui no Brasil não, né? Foi muito mais ali, as coisas foram rolando e foram indo, né? O Dom Pedro ficou no Brasil e falou, agora eu vou ficar aqui, cara. O Brasil é bom demais. Né? Biofeld Psyops. Tô falando, não tem nada demais, não tô falando de novo, pelo amor de Deus, não tô falando que os Estados Unidos é maravilhoso e nada assim. Estou falando da história da forma que ela é, gente. E o Brasil foi muito mais algo que foi rolando conforme a maré foi indo, tá ligado? Enfim. Essa teoria fala que a cidade de Bielefeld, na Alemanha, não existe, e tudo é uma invenção deles, e uma conspiração em conjunto com as agências de inteligência. Claro que essa teoria é meme, e satiriza a Parece a história lá daquela creepypasta que eu trouxe da Natália Greco esses dias, né? do eles estão por trás de tudo, eles sabem de tudo. A teoria o Vani tirou o reage do nome do canal, né? Eles sabem o motivo. Surgiu em fórum alemão antigo e foi ganhando popularidade com o tempo. Chegou uma hora que até o prefeito da cidade recebia e-mails perguntando se ela existia mesmo. Tem essa brincadeira parecida no Brasil, falando que o Acre é um estado tão fora do normal que nem existe. Também falam que a Austrália não existe. Outra teoria é que a Finlândia não existe. Mesmo com argumentos, estatísticas e análise da história, ainda assim tudo isso é só um meme. Eu falei, cara, cada vídeo desse tem que pegar faça esse exercício mental. Cada vídeo desse de teoria da conspiração que eu trazer aqui, escolha, você é obrigado, deixa nos comentários, inclusive, qual você escolheu. Você é obrigado a escolher uma dessas teorias aqui pra você acreditar, cara, não importa qual, e deixa uma justificativa que você acredita. Eu vou passar a acreditar que a Finlândia não existe, essa é a teoria da conspiração que eu acredito. A partir de hoje, o Vani Reage não acredita na existência do país chamado Finlândia, não acredito. Monitoramento em jogos online.
Exatamente como o nome diz, empresas e distribuidoras de jogos online monitoram a comunicação e atividade dos jogadores para reunir dados. Essa conspiração vai além. O jogo não precisa roubar os dados ativamente. Só pelo fato de você executar ações, seus dados já são coletados pelos seus comandos. Como você joga, que tipo de personagem você escolhe, tudo isso é usado... Mas você aceita tudo isso quando você aceita aqueles termos de serviço quando abre aquilo em qualquer aplicativo, né, cara? Não é como se você estivesse fazendo algo ilegal nesse para determinar ponto. personalidade, cognição. Claro que dependendo do que você joga, é perceptível que as empresas estão interessadas em outras coisas, ao invés de gastar recurso para espionar seus clientes, usando os dados para fazer mudanças no jogo ou identificar métodos para atrair monetização. Por outro lado, a teoria sugere agentes secretos infiltrados em jogos online para, segundo eles, identificar criminosos. Tá, a parte que viola questões de privacidade é quando essas informações são compartilhadas. Por exemplo, no caso do Edward Snowden, que expôs geral aí e disse que as agências não respeitam as leis de seus respectivos países. Mas assim, gente, que nem assim, os jogos eles roubam, por exemplo, não sei se roubam também, eles pegam todas as informações porque eles querem saber, sei lá, o personagem precisa ter mais, tá muito poderoso, precisa dar um debuff nele, ou o personagem tá muito fraco, precisa buffar ele. Coisa assim, sabe? Não acho que seja nada maléfico. Agora, de fato, tem empresas maiores que roubam de fato os dados, mas aí é outra história, né? Inclusive, eu nunca trouxe um vídeo sobre esse cara, né? Então é interessante, sobre o Edward Snowden, acho que é esse o nome. Babacombe Lee. John foi um homem sentenciado à forca em 1885 pelo assassinato de Emma Casey, sua empregadora, na casa em que ele trabalhava. Um incêndio tomou conta da casa e John foi visto como o rosto desse cara, eu já vi o rosto desse cara e eu acho que eu já ouvi falar desse cara. Corte em seu braço. E a Emma foi encontrada com um corte na garganta. O ferimento do John dava a entender que ele pulou pela janela e se machucou com o vidro quebrado. Além disso, não havia nenhuma evidência para associá-lo ao crime. Mesmo assim, ele foi condenado. Basicamente, a mulher faleceu, a casa pegou fogo, o cara tava ali perto e falou, é você, só pode ser você. Durante o julgamento, John permanecia calmo, pois segundo... Mas bem que ela tava com o pescoço cortado, né? Isso é bem estranho, né? Sei lá. Ele era inocente. Sua sentença... Porque o pescoço tava cortado e a casa pegou fogo, se fosse algo intencional, né? Estranho pra caramba esse caso, né? Era a execução. Mas nessa época era assim, né? Que nem os caras falaram. Eu achei uma graça disso. Desde aquele vídeo, eu sempre repito isso, né? Lá que eu gravei o vídeo do Jack Stripador lá, os caras comentaram embaixo assim, não, mas também nessa época, pra você conseguir prender o cara, só se você trombasse com ele na rua, né? Porque não tinha como coletar evidência nenhuma, não tinha nenhum tipo de meio, né? É igual aqui, você vai fazer o quê pra achar o cara? Não tem digital, não tem nada, né, cara? Deve ser só você trombar. O primeiro que você trombar, você prende, velho. Uma forca. Acontece que o alçapão, mesmo previamente testado pela sentença, era a execução na É o cara que sobreviveu à forca várias vezes, tá? Eu lembro desse caso. forca. Acontece que o alçapão, mesmo previamente testado pelo carrasco, falhou 3 vezes. Então foi decidido que John, ao invés de executado, fosse preso. Isso foi muito estranho, porque a história do John conta 2 ocorrências em que ele perdeu a linha. Primeiro é dito que ele foi expulso do exército por algum motivo, não é claro o que foi. Uma hipótese é que ele não tinha... igual no futebol, quando falam que pênalti que é marcado errado não entra, basicamente é isso. O cara provavelmente era inocente, então foi justiça divina. Boa saúde, foi dispensado. Outra fala que ele Dura se era culpado, aí foi uma sacanagem do caramba, os né? caras. E em 1883, quando foi preso por roubar talheres quando estava trabalhando para um coronel. É como se o John não fosse o verdadeiro culpado do incidente, levando em consideração como ele aceitou a pena, e também o juiz declarou a sentença muito rápido. Depois de 20 anos na prisão, John foi solto, se casou e ficou de boa. Eu não sei como... Basicamente o pescoço de chumbo aí, né, cara? Meu Deus, sobrevivi a 3 enforcamentos. Tá louco. Você referia a isso aqui, mas vamos chamar de treino insano de RPG. Por que não? E não tem nenhuma informação sobre isso por aí. É o seguinte, nesse iceberg tem alguns tópicos meio alheios, que não são conspirações ou são tópicos memes. Por exemplo, eu reparei uma coisa que eu nunca reparei. Essa é a imagem de iceberg que todo mundo usa em todo lugar, né? Até eu uso nas minhas thumbs atualmente, uso sempre essa imagem aqui, que é a mais famosa de iceberg. E o iceberg não se completa, né? Vocês repararam? São 2 imagens grudadas, provavelmente, né? Porque, tá vendo? Que ele não se completa aqui. Alheios, não tinha reparado isso. Que não são conspirações ou são tópicos memes. Por exemplo, nessa camada tem um tópico sobre a verdadeira altura do Arnold Schwarzenegger, que eu não mencionei porque eu evitei fazer piadinhas nessa parte. E tem os tópicos que são pesados e não estão presentes no vídeo porque eu não quero tomar ban. Esse aqui do RPG Insano eu creio que seja um desses tópicos inventados pra dar uma disfarçada. Conspirações de qualquer maneira é um tópico controverso, por mais que eu enxergue de outra forma.
E fazer conteúdo sobre esse assunto é bem difícil. E eu não tô falando só de buscar informação, essas coisas. Talvez eu fale sobre isso em um vídeo separado. É por isso que nos vídeos passados e respondendo os comentários eu deixei claro, eu queria saber o quão longe eu conseguiria ir com essa série. E lembrando, eu pretendo finalizá-la, mas não é uma promessa. Mas enfim. Eu espero que ele tenha finalizado, mas até onde eu vi são só 4 vídeos, cara. Eu não sei se na quarta camada termina ou se ele parou a série. Mas a quarta camada eu vou trazer de toda forma. Se você tiver alguma informação do que pode ser isso aqui, me avisa. Ok. O efeito Oz. O efeito Oz, informação do que pode ser isso aqui, me avisa. Será? Eu agora, toda vez que eu ver a imagem do Mágico de Oz, vou procurar se o palhaço está com o seu equipamento. Palhaço não, o espantalho está com o seu equipamento na mão. Que vocês sabem que ele usa uma peça aí, ele carrega uma peça na mão, né? Efeito Oz. O efeito Oz é quando alguém sente ou acredita que viaja entre realidades alternativas aleatoriamente e sem perceber. Um negócio meio espaços liminares, sabe? Geralmente pessoas que alegaram presenciar esse fenômeno estavam em lugares que, em teoria, deveriam ser normais, tendo uma relação com o fenômeno do silêncio súbito. Por exemplo, estar isolado em algum lugar como uma floresta, em ruas vazias, ou até um estabelecimento que deveria estar cheio de movimento, mas não há nada acontecendo. O efeito Oz é um conceito bem obscuro sobre viagens interdimensionais. Essa realidade alternativa é interessante, mas é basicamente Backrooms, né? É quase idêntica à principal, mas é perceptível a sua estranheza de alguma forma. Continentes É literalmente Backrooms, basicamente, né? extremos. Tópico impossível. Mas dá pra deduzir que esse tópico fala sobre alterações geográficas a nível continental, como o conceito de Pangaea. Todos os continentes unificados como foram há milhões de anos atrás. No caso da teoria da Pangaea próxima, os continentes irão se unificar daqui a milhões de anos no futuro. Isso aconteceria com a expansão porque então, as placas tectônicas nunca param de se mexer, né? Então, daqui milhões de anos o planeta os continentes vão se dar a volta e vão se unir de volta. Ou sei lá, não sei se necessariamente vão dar a volta, mas vão se unir de volta, né? Eles estavam juntos, se separaram e vão se unir de volta. Oceanos e alteração nas placas tectônicas, resultando na unificação dos continentes. Vamos descartar a teoria da Terra plana aqui. Os continentes são distribuídos por toda a circunferência da Terra. Então a Pangaea, por ser uma massa de terra ocupando só uma parte do planeta, teria um clima bem cruel. Não apenas o continente era um só, os oceanos também, denominado Pantalassa. Mar de Tétis. Antes do Pangaea, houve outros supercontinentes, possivelmente até maiores, e é dito que o Pangaea, por ser o mais recente, continua quebrando até hoje. As obras Interessante pra caramba, né? É um tema... Eu gosto de ver esses time-lapses de evolução do planeta Terra, mostrando os continentes mexendo e tal. Shaver. As obras de Shaver se referem a Richard Sharp Shaver, escritor americano que fez histórias sobre ficção total Fallout essa capa, né? científica. As histórias falam Parece as capas que você acha de gibis que tem dentro do Fallout, você acha e tem exatamente essa capa. sobre uma civilização que vive embaixo da Terra. E segundo Shaver, ele mesmo descobriu esses seres alegando que eram reais. Os gibis eu fiquei me sentindo muito velho, os quadrinhos. E não ficção. Essa era uma raça alienígena que vivia no fundo da Terra, e eles caçam humanos pra fazer coisas, né? Tipos gigantes. Shaver dizia sobre influências em sua vida, que eram dessas criaturas misteriosas do subterrâneo. Ele ouvia vozes e alegou ter sido preso por esses seres por vários anos, visto que ele era um funcionário em uma fábrica em 1932, só que depois de um incidente com um dos equipamentos que ele trabalhava, se demitiu e desapareceu. Não só ele, mas também suas obras não eram levadas a bizarro. sério. Muitos falavam que a parte dessa história ser real era apenas uma jogada de marketing. Você tem cara pra caramba mesmo, né? Anos depois, Shaver propõe evidências da existência dessa raça no que ele chama de livros de pedra, textos e ilustrações gravadas em pedras feitos por essa raça. Ainda assim, não era dada tanta credibilidade a esses relatos. Só que as histórias criam alguns paralelos com lugares perdidos ou ocultos, como Lemúria, que é mencionada nas obras dele. Tem cara de ser uma parada, bagulho de marketing e tal, né? Mas eu achei até as capas bem interessantes, né? Pareceu divertido de se ler. Zonas autônomas temporárias. Se trata de uma ideia anárquica. A criação de espaços para a disseminação de ideias, longe da arbitragem do Estado e hierarquias sociais. As zonas são espaços físicos, as pessoas que contribuem para sua construção e proliferação de ideias. As zonas autônomas são organizações para desenvolver os conceitos e atividades sem que revoluções sejam feitas para alcançar tal liberdade. Afinal, revoluções tiram um estado para colocar outro.
e também sem Tá. que seus integrantes abdiquem de sua liberdade individual, sendo essa prática uma restrição estabelecida pelo modelo Pô, social. mas aqui é basicamente coisa que eles ANCAP, esses Além disso, as caras, né? zonas são alternativas para propagar a informação para além delas mesmas, como resposta à influência da sociedade e das instituições que parasitam sobre nossas vidas para Pô, o mas- desenvolvimento do coletivo. A ideia pega como exemplo Basicamente é o sonho daqueles ANCAP lá, você criar um lugar no mundo sem governo, onde você pode, sei lá, viver da forma sem governo. a utopia dos piratas, que viviam por sua própria conduta mas, formada cara- pelos interesses de seus integrantes, e mesmo que sejam impedidos Mas não é assim, né, cara? Pô, a Utopia dos Piratas, acho que a galera tem uma visão meio Jack Sparrow da parada. Tipo assim, eu prefiro muito mais viver aqui no meu Brasil, aqui pagando meus impostos, que viver na Utopia dos Piratas, lá onde, sei lá, criminalidade e tudo mais. Aliás, piratas eram criminosos por si só, né? Ah, pô, imagine o que devia rolar lá em, sei lá, Nassau, Havana, nessa época. Então, Utopia dos Piratas por si só já é uma utopia, né? E utopia a gente sabe que não existe, né? Toda utopia é uma mentira. outros com os mesmos É ideais impossível. É impossível algo utópico. surgirão no lugar. Pulo quântico. Pulo quântico, pelo que eu vi, E é fora uma, os e é conceitos uma visão, essa visão, como é que é? Libertália, a Terra dos Piratas, não sei o que. Isso daí é uma visão romântica do caramba, né? Da pirataria. de física, se trata de uma crença. Ao mudar sua mentalidade e aspectos da sua vida, é possível mudá-la radicalmente, quase como se você mudasse para outra versão de si mesmo de outra realidade. O pulo quântico é uma manifestação de realidade com a qual não era acessível anteriormente. Por exemplo, uma pessoa trabalha em algo que não gosta, possui sonhos, mas está cada vez mais distante deles. Parecido com a lei da atração, os pensamentos e desejos emitem frequências ao universo. E então esses interesses são sincronizados através dessa mudança de mentalidade e a fortuna recai sobre aquele que está focado no que quer. O conceito é bem centrado na mentalidade para atingir mudanças em vida. Há vários métodos para atingir esse estado e dependendo a mudança pode acontecer bem rápido. Grey Goo. Cara, basicamente, papo de coach, né? Você tá descontente com a tua realidade, você pode dar um salto quântico para outra realidade onde você é uma pessoa melhor, ou uma pessoa da forma que você acha que você deveria ser, né? Em um futuro distante, uma nanotecnologia inteligente teria a capacidade de consumir matéria e se reproduzir. Esse seria mais um ponto de singularidade. A raça humana, visto como ameaça, seria extinguida por essas nanomáquinas que, para se reproduzir, se alimentariam de qualquer coisa. E chegariam a um ponto tão absurdo que essas máquinas consumiriam toda a biomassa da Terra, se espalhando incontrolavelmente por todo o planeta, resultando na destruição de todo o ecossistema e formando uma gosma cinza pelo mundo. Essa ideia é até difícil de descrever, e mesmo sendo um experimento mental, por incrível Mas que seria pareça, uma boa ideia para um jogo ou algo assim, né? Seria bem interessante o ser humano tentando sobreviver a esse mundo infectado por essas máquinas que devoram e se reproduzem. não é impossível de acontecer. Para prevenir isso, foi estabelecida uma condição tão simples que chega a ser estúpida. É só não fazer, visto que máquinas um assim bom não ponto, seriam né? eficazes considerando os Exatamente, pra que você ia criar uma máquina que se autorreproduz, né? Não sei em que aplicação isso seria necessário, talvez para um espaço, mas daí ele não vai ter matéria orgânica para devorar para poder se auto-refazer, né? Só se ele for mandar para algum planeta e ele conseguir, mas e com recursos, sei lá, né, mano? recursos necessários para criá-las. E que É estranho, utilidade não faço teriam ideia. se não Uma destruir ideia a meio raça besta. humana, não é? Uma ideia As bem esferas besta. de pedra da Costa Rica. É exatamente isso, o mistério das bolas de pedra. São centenas espalhadas e não se sabe como ou quando foram feitas. Eu achei esse aqui parecido com Jarros 2.0 que a gente viu, os Moais 3.0. os Moai. Nesse caso aqui, um povo antigo da Costa Rica, que não tem nenhum registro sobre eles. Fizeram essas pedras e espalharam pelas ilhas de alguma Interessante. forma. O negócio é o seguinte, essas são esferas quase perfeitas, e cada uma delas pesa... Então, quase, e elas parecem ser quadradas embaixo. Será que elas já não foram feitas nessa posição que elas estão aqui? Porque isso explicaria muita coisa, não teria que ter movido ela, mas provavelmente os arqueólogos devem saber que se pela posição, pelo jeito, o dano, se elas foram movidas ou não, até porque essa aqui tá bem danificada, ela tem cara que foi movida dali, né? cerca de 10 a 20 toneladas. Então, como que fizeram isso? Como transportaram? Porque não dá pra simplesmente empurrar essas bolas por aí. É muito peso. As esferas foram descobertas nos anos 30 e acredita-se que são dos anos 500 ou 600. Teorias sugerem que as esferas demonstravam o nível hierárquico dos cacifes de tribos muito antigas e que hoje estão praticamente extintas. Eram usadas como símbolos de status e influência desses povos. Ainda assim é difícil confirmar, pois muitas das esferas não estão em suas posições originais e qualquer registro sobre é inexistente. O que tem são os relatos dos exploradores
composição. chegaram lá e encontraram essas esferas. Cara, tem muitas explicações, mas eu imagino que ritualística pode ser realmente uma explicação bastante plausível, ou essa que ele deu aí dos caciques, né, e tudo mais. É a explicação mais simples pra isso, né? Eu acredito que não sejam aliens, eu tenho essa opinião. E aqui, no caso, não pode ser um Yeti, né? Pode ser um pé grande. Pocaine. Pocaine é uma floresta na Letônia com estranhas formações e amontoados de pedras. Similar às esferas da Costa Rica, apenas teorias sugerem como as pedras foram parar lá. Por exemplo, as pedras foram levadas para fazer um castelo que não foi construído, ali no meio da floresta mesmo, só que não há registros. Mas aqui não são pedras assim tão absurdamente grandes. As pessoas poderiam carregar essas pedras no braço mesmo, me parece. Não parece tão gigante. Tem uma aqui que parece maior zona. Agora as outras são pedras normais, né? Ó, essa é grandona também. Para averiguar isso. Na maioria do que se fala sobre a floresta é que é um lugar místico e bastante escolhido para rituais pagãos. Eu acho que eu não preciso dizer o que é a... Mas pera, onde que é esse daqui? Deixa eu ver. Encontrei essas esferas. Pocaine. Pocaine é uma floresta na Letônia com estranhas formações. Letônia, pô, cara, eu não sei exatamente qual época, mas aqui tem muito cara de ser algum local de fé dos antigos povos celtas, ou eu não sei exatamente que povos existiam ali na Letônia, mas antigos povos aí eslavos, não sei. Eu não sei exatamente qual que é a etnia do pessoal da Letônia. Eu acho que a Letônia fica ali perto da Rússia, né? Que geralmente tinham bastante culto a florestas, né, em si, a bosques sagrados. Pode ser algo nesse sentido que eu poderia pensar. O Titanic não afundou. Tem várias pistas que sugerem isso. A empresa do Titanic tinha um outro navio quase idêntico ao primeiro, o Olympic, né, tanto em tamanho como em design, sugerindo que o Titanic... Que eu acho que afundou também, né? Eu não sei, pra mim eram 3 meio que iguais e 2 afundaram. Que não era o maior navio da época. Então, os 2 navios foram trocados em um esquema de fraude de seguro. Meses antes da partida do Titanic, o Olympic esteve envolvido em um acidente com outro navio da marinha. Essa colisão custaria caro. Não só isso, mas o ocorrido agregaria um grande prejuízo na justiça à empresa. Nesse caso, após ser consertado, não totalmente, o Olympic foi trocado secretamente pelo Titanic e fraudado de propósito, para que a empresa recebesse o valor total do seguro para compensar. Para reforçar a teoria, não só considerando a semelhança entre os navios, JP Morgan, o dono do Titanic, que tinha uma suíte exclusiva, cancelou a sua viagem no último minuto, como se soubesse o que ia acontecer. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui é bizarro. A galera, pô, pelo amor de Deus, cara, um barco não é um carro, né, cara? Não tem como simplesmente trocar 2 navios do nada. Tipo, milhares de pessoas teriam percebido que, pô, sei lá, mudaram o nome na proa do navio ou algo assim, né? Não é algo simples de se trocar, né? Há também contra-argumentos à teoria, como o valor do seguro não seria suficiente para cobrir o prejuízo, fora que seria quase impossível trocar os 2 cruzeiros. Quase não, é impossível, né, cara? Tá de brincadeira, cara. Olha o tamanho do Titanic e o outro, Olympic, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não existe. Imagina só de você pintar isso aqui, mudar o nome aqui do navio, um monte de gente ia ter visto o bagulho ser trocado, né? Com o tempo. Para dar contexto, o Smithsonian é uma instituição de pesquisa. Foi descoberto que a instituição destruiu vários esqueletos de gigantes nos anos 1900. Esse caso veio à tona em 2014, desclassificando documentos a pedido da ossos de gigantes, né? Suprema Corte dos Estados Unidos, revelando um grande encobrimento de evidências da existência de gigantes. Foram vários ossos diferentes destruídos para manter a teoria evolutiva da época. E esse caso foi investigado e tratado como uma farsa e foi criado... Mas a quem se quer enganar, a quem se quer... ao que interessa esconder que gigantes existiram, né? Esse é o ponto, né? Por que os caras não gostam de gigantes? Como uma brincadeira por um site conhecido por fazer notícias memes. Porém, as teorias não pararam. Lembrando que a Smithsonian é uma instituição do governo. Esse prédio é lindo, né? Ainda é teorizado que os restos dos esqueletos foram secretamente guardados para pesquisa e que eles ainda mantêm os ossos de gigantes escondidos. Dá pra acreditar, hein? Quero separar essa parte do vídeo para agradecer o apoio aí nos vídeos, os comentários, as sugestões. Inclusive, mandem sugestões que eu analiso se dá pra fazer um vídeo, certo? Eu tenho algumas sugestões anotadas e eu vou trazer vídeos falando sobre esses temas. Eu vou tentar postar a camada 4 o quanto antes. Por mais que seja difícil fazer esse tópico, eu tô me divertindo bastante fazendo. E como sempre, comentem o que acharem importante, mas que ficou de fora. Enfim, se gostou, já sabe a ladainha. E até a próxima. Até. Muito bom, mano. Espero que vocês tenham gostado. Bom, de toda forma, vocês
Vocês querendo ou não, eu vou trazer a parte 4 porque eu achei muito irado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também, porque a gente tem gostos em comum, né? Você e meus amigos aqui do canal. Muito legal, foi realmente da hora ver mais umas teorias. E digam aí nos comentários, deixem nos comentários quais vocês escolheram pra acreditar, tá bom? Se puderem, deixem um like, inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, só tirar a noite. Tamo junto, é nóis.